Era fevereiro de 2020. O dia tava chuvoso e eu tava no meu quarto vendo vídeos de gatinhos no YouTube. Já faziam 7 meses que a nossa Mel tinha nos deixado. A minha mãe tava limpando a casa e era um dia como outro qualquer. Até que ela comentou que ouviu um miado de gato. Mas eu avisei que provavelmente era do vídeo que eu tava vendo. E ela acabou deixando pra lá. Tava chovendo muito. Era impossível que um gato resolvesse aparecer bem naquele dia. A gente nem cogitou a possibilidade. Mas na verdade, tinha sim um gato na minha porta. E ele tava miando muito alto, mas ninguém tava dando bola. Familhinha de Gato apresenta Novelinha de Gato. Episódio de hoje, um gato laranja em nossa porta. Sabe-se lá há quanto tempo esse gato já tava miando e ninguém nem tava percebendo. Ele deve ter até ligado pro Sistema Internacional de Distribuição de Gatos e informado que o pessoal daquele endereço não tava abrindo a porta. Mas os atendentes informaram que era só uma questão de tempo e que ele tinha que continuar miando. Aí ele resolveu miar bem alto. Foi então que eu pausei o vídeo que eu tava vendo e percebi que o miado realmente estava vindo lá de fora. E na mesma hora minha mãe também percebeu e falou: "Filha, eu acho que tem um gato lá fora. Vamos lá ver o que tá acontecendo." E aí eu fui até a garagem de casa e me deparei com um filhotinho de gato laranja, mega assustado. Eu me abaixei, estendi os braços e ele veio correndo até mim. Se eu puder fazer um parênteses, essa foi a única vez na vida desse gato que ele quis o meu colo. Eu entrei em casa com ele no colo e falei: "Mãe, eu não sei como aconteceu, não sei como ele veio parar aqui, mas eu acho que agora ele é nosso." A minha mãe ficou em completo choque e já avisou que a gente não ia adotar esse gato. Ela não acreditava que tinha acontecido de novo. Ela achava que ele era de alguém ou que alguém tinha colocado ele ali de propósito. Aí ela pegou ele no colo e surgiram algumas dúvidas. De onde esse gato tinha surgido? Por que ele não estava molhado? E por que ele era tão cheirosinho e fofinho? O meu irmão ficou super feliz porque a gente ia ter um gato novo e sugeriu o nome de Paçoca. Mas a minha mãe logo falou de novo: "Ele não é nosso, nós vamos doar ou encontrar o dono." Ele não tinha mordido a gente até então porque provavelmente no contrato dele com o Sistema Internacional de Distribuição de Gatos, isso era uma exigência. E como ele havia assinado o contrato, ele precisava cumprir. Isso tudo, claro, para garantir a adoção. Mas depois de um tempo, ele já começou a nos morder. A gente soltou ele pela casa e ele não teve o menor medo. Ele era menor que uma bola de futebol, mas mesmo assim saiu cheirando tudo que via pela frente e, inclusive, já pulou no tanque e exigiu que abríssemos a torneira para ele beber água. A gente não ia ficar com ele, mas a minha mãe saiu para comprar ração, potinho e areia. Para ele passar o dia bem, é claro. E na mesma noite, ela também levou ele até o quarto dela, mostrou a cama e falou: "Essa é sua nova cama, fique à vontade." E nesse dia, ele conheceu um dos amores da vida dele, o urso de pelúcia. Mas Paçoca não combinava com aquele gato. Aí meu pai deu a ideia de chamarmos ele de Ferrugem, em italiano. E assim surgiu Rudine. Postamos em vários grupos de animais perdidos para ver se alguém tinha perdido ele, mas não. Então, a gente podia ficar com ele. Levamos ele na veterinária e demos todas as vacinas. E mais pra frente, ele também foi castrado. Só que uns 20 dias depois de ele aparecer, foi anunciado o lockdown. Covid-19 tinha chegado ao Brasil. A gente não podia sair de casa e o Rudine era a nossa diversão. Mas com o tempo e com a intimidade, começamos a perceber que aquele gato era muito diferente da nossa primeira gata. Ele tinha uns parafusos a menos. Ele gosta de brincar mordendo e arranhando, especialmente me mordendo. Ele fazia isso desde filhotinho, mas como a gente não tinha tido gato filhote até então, a gente achava fofinho porque a mordida não doía. E esse foi o nosso erro. O Rudine também tem uma fascinação por água. Por isso faz muito sentido ele ter aparecido num dia de chuva. Ele gosta de deitar dentro da pia e torce para alguém abrir a água para ele se molhar e beber. No início, a gente tentava oferecer carne e peixe para ele como um petisco, mas ele não tinha o menor interesse. Muito diferente da Mel, que até roubava a carne da pia. Mas um dia, o Rudine nos mostrou do que ele realmente gosta. A gente deixou um pedaço de mamão em cima da pia e quando vimos, ele estava devorando o mamão. Sim, o mamão. Então a gente descobriu que a partir daquele dia a gente não podia mais deixar mamão dando sopa na pia.
Percebemos então que o Houdini é um gato vegano que gosta de vegetais e frutas. Se a gente ia cortar pepino, ele implorava pra comer e realmente comia um monte. Eu até procurei na internet pra ver se era normal e tudo indica que era, mas que esse gato é estranho, ele é. Até então, a gente não conhecia a lenda do gato laranja. O Houdini é o melhor amigo da minha mãe desde pequeno. Onde a minha mãe vai, ele vai atrás. E quanto a mim, ele continua querendo me atacar sempre que eu chego muito perto. Ele também gosta muito de deitar em cima da mesa quando nós vamos comer. Mas ele nem tenta roubar a comida do prato, ele só gosta de participar das refeições. E foi assim que esse gato peculiar se auto-adotou. E tava tudo bem. Nós tínhamos um gato e não pretendíamos ter mais nenhum. Ele seria o nosso único gato até o fim da vida e estávamos muito felizes com isso. Mas é claro que não parou por aí. Tinha alguém na fila do Sistema Internacional de Distribuição de Gatos esperando a sua hora aqui na nossa casa. E para saber quem é essa figura, fica ligado no próximo episódio. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, mandar para um amigo que ama gatos, comentar e se inscrever no canal. Você pode ver todos os episódios da novelinha na playlist aqui no YouTube. Não se esquece de nos seguir também no TikTok e no Instagram. Obrigada e até a próxima!